Como dito na introdução, a gente vai estar falando aqui sobre infraestruturas inteligentes de transporte, né, um trânsito mais eficiente e seguro nas grandes cidades. A ideia dessa apresentação não é definir algumas infraestruturas, dizer qual é melhor do que a outra, mas simplesmente mostrar possibilidades que a gente tem hoje em virtude da expansão da tecnologia e como isso pode estar contribuindo para um trânsito mais eficiente e seguro nas grandes cidades. Eu vou estar no início falando rapidamente o que seria a Sistra, né, a empresa Sistra, e depois a gente entra propriamente no tema. Bom, a Sistra é uma empresa referência mundial em engenharia de mobilidade. Ela é uma empresa que tem mais de 60 anos de atuação no mercado global. É uma empresa de origem francesa, né, ela foi fundada em 1992, entretanto, os seus fundadores atuam na área de sistema de transporte e de infraestrutura em Paris, na França, desde da metade do século passado. A Fister foi fundada por duas empresas, basicamente, a SNCF e a RATP, que são nada mais nada menos do que os operadores ferroviários, metroferroviários da França. A SNCF de trens de média e longa distância e a RATP, operadora do metrô de Paris. Hoje a Sistra conta, na sua composição societária, com 43% aproximadamente das ações da RATP, assim como da SNCF, uma participação bancária de diversos bancos da ordem de 11,4%, né, além de outros menores acionistas, inclusive seus próprios colaboradores, na faixa de 0,5%. Hoje a Sistra é a nona maior empresa internacional de projetos da área de transportes, e aí a gente está falando de todos os tipos de transporte, desde o transporte de metrô, de veículos leves sobre trilhos, BRTs, né, os corredores de ônibus, inclusive projetos na área de rodovias também, que é, vamos dizer assim, um grande mercado aqui no Brasil. Estamos em quinto lugar no ranking de projetos de transporte público e ferroviário no mundo, e em nono lugar no ranking de projetos e pontes e obras de artes especiais. Bom, falando rapidamente dos desafios da mobilidade inteligente no Brasil, hoje nós temos dois grandes parâmetros para a gente estar discutindo mobilidade em qualquer grande centro urbano. O primeiro é o que a gente chama de Connected Smart Cities, ou seja, as cidades inteligentes integradas, e, em decorrência disso, o que está em voga agora nos dias atuais é o Mobility as a Service, também conhecido como MaaS. O que isso quer dizer? Que seria como a tecnologia pode ajudar as cidades a se tornarem mais inteligentes e a mobilidade se tornar um serviço para a população, deixando de ser apenas um atendimento às necessidades da população. A gente enxerga hoje a mobilidade muito mais como um serviço, e como serviço ela tem que ser bem prestada e, atualmente, usando a tecnologia. Então, a tecnologia ela não é o fim para esse tipo de estudo, mas ela é uma ferramenta muito importante, e sem ela a gente não consegue avançar para atingir os anseios dos deslocamentos das pessoas. Rapidamente a gente vai falar aqui sobre a questão do tráfego urbano, como é que os dados de mobilidade podem ser utilizados na área do planejamento. A gente sabe que um planejamento mal realizado, ele vai interferir diretamente na qualidade da mobilidade. O que a gente tem hoje no nosso país, infelizmente, a falta desse planejamento ocasionando seríssimos problemas na mobilidade das pessoas. Nós temos hoje, além da falta de segurança, perdas excessivas no trânsito, como a gente vê nas grandes cidades, em virtude da diminuição da velocidade dos deslocamentos e uma falta de acompanhamento dos poderes públicos, quer seja por falta de recursos, quer seja por falta de pessoal. Então, o que a gente enxerga hoje, que os dados de mobilidade que a gente tem podem nos auxiliar de maneira quase que real time, ou seja, quase que instantaneamente, para que a gente possa melhorar essa questão da mobilidade urbana.
uma das chaves de uma mobilidade inteligente, ela começa, como eu disse, na área do planejamento. Então, para a gente fazer um planejamento bem feito, o grande pilar que a gente via há uns 30, de 30 anos para cá, seriam o que a gente chama das pesquisas de origem e destino nos grandes centros. O que essa pesquisa faz? Ela retrata os anseios e necessidades de deslocamento da população ao longo da cidade, ou seja, como que ela precisa se deslocar para fazer o seu trabalho, para realizar os seus estudos, para os deslocamentos de lazer, e com que frequência e com qual modo de transporte essa pessoa utiliza para estar fazendo esse deslocamento. Essas pesquisas de origem e destino, elas tradicionais, elas possuem alguns entraves para a realização delas. O principal dela é o grande custo de implementação delas. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa de origem e destino no modelo tradicional, ela é feita através de pesquisa domiciliar, ou seja, o pesquisador tem que ir à casa da pessoa e fazer uma série de perguntas para essa pessoa, e a partir daí se fazer uma tabulação e, consequentemente, uma expansão desses dados. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é custoso e dispendioso em termos de tempo, essas pesquisas são realizadas, em média, a cada 10 anos. Né? A gente tem aí, São Paulo está realizando recentemente a pesquisa, Belo Horizonte está tentando refazer uma pesquisa que foi feita em 2002, nós temos Porto Alegre, que já tem mais de 15 anos que essa pesquisa foi realizada, ou seja, são pesquisas extremamente desatualizadas, por quê? São pesquisas muito caras e de difícil operação consequentemente, da sua tabulação. Então, como eu disse aqui, a ideia é que a gente traga algumas opções para a gente estar substituindo essa pesquisa de origem e destino tradicional. Não vamos entrar no mérito de qual seria a melhor dessas opções, simplesmente fornecendo alguns subsídios para a tomada de decisão por parte do poder público ou mesmo de empresas de consultoria. Bom, como a gente sabe, o avanço da tecnologia hoje, ela é exponencial. Então, a gente tem uma série de dados que a gente pode estar tratando através do uso da inteligência artificial e conseguindo resultados praticamente imediatos. Para alguma delas, a gente tem alguns entraves que a gente vai estar falando aqui, especialmente a quebra de privacidade das pessoas. Recentemente, no Brasil, nós tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, em que a gente tem que estar seguindo essa lei para não estar inferindo em nenhuma quebra de privacidade. Então, vamos começar aqui com as tecnologias que a gente gostaria de apresentar. A primeira delas seria o uso de radares. Os radares já são, sim, de conhecimento de toda a população, elas estão aí. Hoje em dia, a população entende o radar como um grande vilão, porque ele é visto somente para multar as pessoas, mas ele pode ser um aliado para a geração de matrizes de origem e destino. Então, como é que funcionaria o uso dos radares para isso? A gente teria, cada vez que o veículo passar por um radar, ele teria sua placa lida, aquilo iria para um banco de dados, e a partir do uso de inteligência artificial, a gente conseguiria identificar por onde aquele veículo circulou na cidade, o seu horário, aonde que ele deslocou, calcular as velocidades médias de deslocamentos, e aí gerar essa matriz origem-destino. Além disso, conseguiríamos, inclusive, fazer a análise de capacidade dessas vias. Como entraves ao uso dessa tecnologia, a gente teria que grande parte dos radares que a gente tem hoje nas cidades, eles são exclusivamente para medir a velocidade dos veículos. A gente teria que acoplar a esses radares todas as câmeras para conseguir ler essas mesmas placas. Além disso, os dados de radares, eles são de domínio público do órgão gestor, então teria que ter um convênio para que esse dado pudesse ser disponibilizado. E, além disso, teria que ter uma resolução no CONTRAN que padronizasse a leitura dessas placas nesses radares.
Além disso, a gente tem um problema, e aí poderia ser um problema, da aplicação, do uso de placas frias nos países. Existem estimativas que falam que ordem de 20% das placas, elas são placas irregulares, mas isso a gente poderia resolver esse problema usando inteligência artificial e excluindo esses dados. Bom, o segundo modo, a segunda ferramenta que a gente gostaria de apresentar seriam os aplicativos de celulares que hoje acho que todas as pessoas conhecem, do tipo Uber, o Waze, o 99 e vários outros que vêm surgindo no momento, ao longo desses últimos anos. Ele também consegue gerar a matriz de origem e destino do tráfego com uma precisão bem maior do que o radar, porque ele usa informações geográficas dos usuários. Então, a gente também consegue estimar o modo utilizado para o deslocamento através da velocidade média e o caminho real percorrido. Aqui a gente já tem uma vantagem em relação ao radar, porque aqui eu saberia exatamente o percurso onde a pessoa passou. Bom, como entraves, o principal deles é que a pessoa, o usuário, ele tem que baixar esse aplicativo. Além dele ter que baixar o aplicativo, ele tem que autorizar que o aplicativo disponibilize esses dados. E o último entrave nesse modelo é que, para se fazer uma matriz origem-destino, como a gente conhece hoje, a gente teria que inferir os dados socioeconômicos para que a gente possa saber qual que é a renda da pessoa, qual que é a faixa etária da pessoa, então a gente teria que fazer algum tipo de extrapolação. A terceira ferramenta que a gente gostaria de mostrar aqui seria o uso da telefonia celular e aí do telefone como a gente conhece propriamente dito. Né? Como é que seria essa ferramenta? As torres de telefonia seriam como se fossem os radares, como a gente disse ontem, que nos informariam aonde esse usuário está passando. Então, também a gente consegue desenvolver as matrizes origem e destino de tráfego, também com a velocidade média, e o caminho percorrido estimado seria muito similar à tecnologia dos radares. Entretanto, a gente tem também, como nas duas anteriores, alguns entraves. O primeiro deles seria que a localização das antenas são sigilosas e protegidas pela Anatel, então teria que ter uma conversa com a Anatel para ela divulgar onde estão essas antenas e que a gente pudesse fazer o uso delas. Além disso, os dados não são centralizados, né? Existem várias operadoras no Brasil, então a gente teria que ter conseguir uma amostra de todas as operadoras para a gente conseguir fazer essa expansão da amostra completa. E o principal entrave na nossa visão aqui é a baixa precisão desse tipo de ferramenta. Em algumas antenas teriam aí um raio de precisão de até 1 quilômetro, o que poderia prejudicar a análise, a obtenção dessa matriz de origem e destino. Por exemplo, em uma cidade que a gente tem, que ela é cortada por um rio. Então, eu não conseguiria, usando essa metodologia, saber de qual lado do rio essa pessoa estaria. Então, isso poderia ser um grande entrave no uso dessa metodologia. E, por último, gostaria de falar aqui, seriam os dados de coleta usando as redes de Wi-Fi que a gente tem nos nossos smartphones. As análises são idênticas dos outros métodos aqui já apresentados, né? Então, a gente geraria a matriz de origem e destino, com velocidades, as distâncias percorridas, inclusive com o caminho estimado para aquele usuário. Bom, quais são os entraves que a gente enxerga nessa metodologia, né? Primeiro, o usuário teria que estar sempre com o seu Wi-Fi habilitado. A gente sabe que muitas pessoas só habilitam o Wi-Fi quando estão em casa ou estão no escritório, para que essas antenas de Wi-Fi pudessem captar e identificar aonde essa pessoa está. Teria também que ter um alinhamento junto à Anatel, se esse tipo de coleta seria viável ou não. E, por fim, a gente teria que analisar como que a gente faria para não identificar as pessoas, né, não rastrear que tipo de dado
a pessoa estaria utilizando. Teríamos que fazer isso de uma forma que a pessoa não fosse identificada. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, assim, mostrar que existem novas tecnologias que a gente pode estar mostrando aí para vocês, colocando assim, à disposição para que a gente possa ter um bate-papo em relação a isso, mas deixando claro que a tecnologia ela está disponível para que a gente possa usar e ela pode contribuir muito para o aumento da segurança no transporte e trânsito da cidade com um custo muito inferior ao que a gente tem hoje. A tecnologia está aí para ser uma aliada dos planejadores e dos órgãos públicos, mas tomando todos os cuidados que a legislação nos impõe hoje em dia, principalmente depois da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Era isso que eu gostaria de comentar aqui com vocês e colocando aí à disposição. Legal, Paulo. Bem bacana. Só que eu queria te perguntar se a Cista já adotou essa tecnologia lá fora, ou como é que está andando isso, né? Esses formatos que você apresentou aí, que é bem avançado, né? De apuração aí de eficiência de trânsito e tal. Eu queria que você falasse como é que está isso no exterior, para a gente ter uma ideia. A Cistra hoje ela possui um departamento de desenvolvimento de novas tecnologias, onde a gente está desenvolvendo, inclusive o Brasil faz parte desse, vamos dizer assim, desse laboratório. A gente ainda está tentando desenvolver algum piloto, né, principalmente na França, ainda não existe nenhum projeto onde a gente conseguiu apresentar isso, mas o que eu posso dizer para vocês é que aqui no Brasil, a gente vai conseguir agora, em um contrato junto ao BNDES, fazer o uso do uso de dados de telefonia celular para obtenção das matrizes de origem e destino em rodovias. Então, a gente já tem esse contrato assinado com o BNDES, estamos iniciando os estudos agora, estamos simplesmente identificando qual seria a operadora que nos conseguiria demonstrar esses dados com uma maior confiabilidade. Então, muito em breve, acredito que até o final desse ano, a gente já vai ter um produto pronto para estar sendo mostrado ao mercado e com ótimos resultados. Legal, Paulo, eu queria fazer outra pergunta para o usuário, né? O que isso representa, esse levantamento, né? Nós, né, que usamos aí o transporte, né, a infraestrutura, né? Queria que você comentasse isso. Augusto, como eu disse no início da apresentação, o grande benefício para o usuário é que, a partir do momento que eu tenho esse dado, vamos dizer, em tempo real, o poder público vai ter uma resposta em tempo real também. Então, por exemplo, se eu tiver um congestionamento numa via, o poder público vai saber aquilo exatamente a hora que aquilo está acontecendo, e ele pode, por exemplo, mudar a programação semafórica daquela região para diminuir aquele congestionamento. Então, o usuário, as pessoas que vivem na cidade, elas vão ser parceiros do poder público ao permitir que o poder público tenha acesso a essa informação de forma real. Então, a resposta ao poder público ela vai ser imediata. Então, o que isso vai acontecer para todo mundo? Vai diminuir o tempo de viagem de todas as pessoas. E a gente sabe hoje em dia, nós temos aí nas grandes cidades pessoas perdendo 2, 3, 4 horas de deslocamento por dia por estarem presas em congestionamentos. Então, o uso dessas ferramentas vai permitir com que o poder público possa atuar de maneira muito mais rápida e, com isso, trazendo benefícios em termos de tempo para toda a população.